Vitor Lapoli aqui no Backstage Tricolor. Já de primeiro momento agradeço quem se inscreveu no canal e curtiu este vídeo. 2024 vai ser um ano chave para Renato Portaluppi, já que o Grêmio não está vindo de uma segunda divisão, teve um grande ano, né, em 2023. Claro que não vamos ter mais Soares, né, mas Renato também vai atingir o seu maior salário desde que, né, assumiu o Grêmio como treinador lá em 2010, sempre sendo valorizado, né, muitas vezes com muito mérito, nem sempre com tanto mérito assim, né? Eu vou fazer um apanhado aqui referente à trajetória do Renato como desde a época de jogador até hoje, porque eu considero que a pessoa ela evolui, ela se modifica, mas muito da sua essência permanece, né? O Renato ele chegou no Grêmio ali entre final de 79 e início de 1980, indicação do Valdir Espinosa. E, né, na primeira temporada ele já fez jogos no time principal, inclusive foi campeão gaúcho em 1980. Só que o Grêmio foi campeão brasileiro de 81 e ele não foi campeão brasileiro de 81. Por quê? Porque o Renato ele já apresentou vários casos de indisciplina, né? Tanto dentro do campo quanto fora. Era um atleta que muitas vezes era expulso e também nos clássicos ele não despontava, né, como se esperava, com exceção daquele clássico de 1984, da entrega das chaves, quando o Grêmio voltou para o Brasil, e aí foi dito, né, que o mundo era azul, e só que o Rio Grande do Sul era vermelho, então foi marcado um amistoso aí para, né, para desempatar isso aí, desempatar como se houvesse um empate, né? O Grêmio tinha sido campeão do mundo. Mas aí o Grêmio foi lá e venceu, o Renato jogou bem. Enfim, o Renato é um cara que ele precisa ser desafiado, né? E aqui até mando um abraço pro Diogo Rossi, que ele usou uma frase do Romildo, várias vezes durante esse ano ele comentou sobre isso, que o Romildo, quando estava passando o bastão para o Alberto Guerra, né, comentou que o Alberto Guerra não poderia fazer era entregar a chave do Grêmio para o Renato. Então o Renato é um cara que ele tem inúmeras virtudes, e eu faço até um comparativo de o Renato como treinador é como o Neymar e o Romário como atletas, né, que são atletas que desempenham, né, são gênios da bola, mas que acabaram entregando menos ao longo das suas carreiras, né, se a gente comparar com aquilo que jogavam, né. O Neymar ele tinha capacidade de ser o melhor do mundo, apesar de ter jogado na mesma época que Messi e Cristiano Ronaldo. E o Romário ele poderia ter tido uma carreira, né, muito mais vencedora, né? Ele chegou a ser vice-campeão da Champions, mas não venceu a Champions, né? E a principal final da carreira dele, que ele marcou gols, foi contra o São Caetano, né, lá em 2000. Então o Romário, né, um atleta aí com mais de 20 anos de profissional, na conta dele fez os mil gols, né, mas foi um atleta que chegou a fazer 70 gols numa única temporada. Poderia ter entregue muito mais a nível de títulos, né? Não ganhou Libertadores, não ganhou Champions. A própria final contra a Itália não marcou gol, perdeu inclusive um gol que, em regra geral, ele não perderia. E o Renato é aquele cara que ele faz o mínimo, no meu ponto de vista, não sou dono da verdade, mas é aquele cara que faz o mínimo de esforço e consegue grandes resultados, né? Porque o Renato ele é muito bom em algo que nem todos os treinadores são, que é a questão do grupo, né, do elenco, né, os jogadores amam ele, né. Obviamente ele não é unanimidade, né, porque todo time tem aqueles, né, pessoal que joga Championship Manager, jogava, né, que já faz muitos anos que o pessoal joga Futebol Manager, ou, né, entre outros jogos, que tem lá ambição, né, então eu acredito que em alguns momentos, alguns jogadores mais ambiciosos não são tão fãs assim do Renato Portaluppi, mas se ele melhorasse mais em algumas outras áreas, né? Porque eu vou fazer um comparativo aqui, em 2008, né? O Fluminense, que tinha Thiago Silva, tinha Thiago Neves, tinha Conca, né? Era um baita time, conseguiu perder uma final de Libertadores para a LDU, né? O primeiro jogo foi 3-1 para a LDU em Quito, e o segundo jogo foi 3-1 para o Fluminense no Maracanã, né? Show do Thiago Neves, que acabou perdendo o pênalti nas cobranças.
E por que eu estou trazendo essa final aí, né? Não é só simplesmente para criticar o Renato por ter perdido essa final, mas é por algo que ele carrega até hoje, né? Que é a falta de equilíbrio que muitas vezes os times dele têm, né? Eu fui fazer uma crítica aí referente às defesas do Renato, né? O setor defensivo dos times do Renato, e realmente em 2018 a gente teve pelo menos em números, a gente teve uma defesa muito sólida, né? O Bruno Cortes foi o atleta que mais atuou em minutagem, tanto em número de partidas também, em 2018 com a camisa do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Então era um jogador que não era importante lá na frente, mas era muito importante na parte de trás, né? Então, assim como a gente perdeu 2008, nós não, né? O Fluminense perdeu aquele título. Eu tenho certeza que muito gremista estava torcendo pelo Fluminense, porque a gente também tinha o Roger Machado no elenco, por mais que ele estava mais para reserva. Assim, a gente perdeu também esse ano no Campeonato Brasileiro, que a gente ninguém esperava que o Suárez fosse jogar o fino da bola, e também até uma parte do Campeonato Brasileiro. Primeiro que ele demorou um pouquinho para fazer o primeiro gol no Brasileiro. Segundo que ele ficou várias rodadas até fazer o primeiro gol fora de casa, né? Então ele era criticado, só fazia gol no Rio Grande do Sul, né? Fora de casa só tinha feito gol fora de casa no Campeonato Gaúcho. Mas o que faltou, né, verdadeiramente para o Grêmio ser campeão em 2023, campeão brasileiro, foi a gente ter um time equilibrado, né? Eu até brinquei numa live aqui que a gente fez, que se todo mundo que fez parte do dia a dia do Grêmio tivesse dado 0,1% a mais, ao longo do ano a gente teria sido campeões, né? E aí, esse vídeo aqui, eu quero considerar, né, mais uma vez, que o Renato ele tem N virtudes, né? Eu tinha até feito uma pauta aqui, mas eu fugi completamente dela. O Renato ele tem N virtudes, mas é aquele cara que não pode ser simplesmente largado no Grêmio e deixar ele fazer tudo sozinho, até porque ele não tem que fazer tudo sozinho, né? Então o Alberto Guerra tem que trabalhar muito, né? O Antônio Brum tem que trabalhar muito, né? Esses principais nomes aí da diretoria do Grêmio, né? Presidente e vice-presidente. E o Renato tem que ser desafiado, né? O Roger Flores, André Rizek, ficar elogiando nada nos ajuda, né? O Renato tem que ser desafiado. E o técnico Abel Ferreira, que gosta de elogiar o Renato, claro, né? Imagina, o cara sempre que vai enfrentar, o Renato sempre vai enfrentar o Abel Ferreira em mata-mata, leva pior, né? Porque quando o Grêmio venceu o Palmeiras em 2019, né? Se eu não estiver equivocado, o técnico era o Filipão, né? E 2020, né, já 2021, mais referente a 2020, a gente levou 2 chocolates, né, no futebol, né, na final entre Grêmio e Palmeiras, né? Então, assim, 2023 já faz muito tempo, né? Isso aí já vem lá do vanguardista Vanderlei Luxemburgo, né? O pessoal talvez esteja estranhando eu olhar para baixo, porque a câmera fica em cima e o meu retorno visual aqui fica embaixo. Mas o Vanderlei Luxemburgo foi um dos primeiros caras, né, em clube no Brasil a ter uma comissão técnica muito grande, né, com um nutricionista, com, né, fisioterapeuta, né, várias outras funções que não são tão comuns, não eram tão comuns no futebol, né? Então era um departamento médico, departamento de futebol robusto, né? E departamento médico também por consequência também era. A gente não pode esquecer que isso no futebol começou lá com o João Avelange em 58, né, quando a gente ganhou nossa primeira Copa, que vários outros profissionais foram trazidos, né, para a CBD ali, e a gente acabou sendo bicampeão do mundo, né, 58, 62, e depois tri em 70, 70 que o Parreira, para muitos que não saibam, né, o Parreira ele começou a ser conhecido nacionalmente porque era preparador físico de 70 e o Brasil teve todo um planejamento, né, bem adiantado, né, referente ao Mundial de 70, a gente ganhou brilhantemente, né, com futebol e com preparação. Mas voltando ao Grêmio, tem um técnico que eu acho que até o nosso amigo aqui do canal, o Rafael gosta muito, que é o Carille, né? O Carille foi campeão brasileiro de 2017, venceu o Grêmio por 1-0 na Arena, lá em julho de 17.
O Luan, inclusive, perdeu um pênalti, né? Infelizmente, o Luan perdeu aquele pênalti. Poderia ser um gol que poderia nos aproximar do título brasileiro daquele ano. Mas, enfim. O Carille era treinador da parte defensiva do Tite, né? Então, assim, o Renato está pedindo um aumento salarial. Provavelmente vai conseguir, né? Mas isso não exclui a possibilidade de que a gente poderia ter um outro nome na comissão técnica que fosse responsável pela questão da defesa do Grêmio, né? Porque não é normal um time com todos os outros números ofensivos que o Grêmio teve ser tão ruim defensivamente. Não é normal. O Grêmio, em 2006, que voltou da Série B, fez uma ótima campanha, né, no Brasileiro, considerando o time que tinha. 2007 foi vice-campeão da Libertadores, perdeu para uma máquina que era o Boca Juniors, e mesmo assim ainda tiveram algumas situações de arbitragem assim meia duvidosas, né? O Renato, lá no alto de todo o poder que ele tem dentro do Grêmio, que ele é extremamente poderoso dentro do Grêmio, deixa a vaidade um pouco de lado. Traz um profissional que vai trabalhar melhor, mais especificamente, essa questão defensiva, né? Transição defensiva, posicionamento tático. Seria extremamente importante para a gente ter um 2024 melhor, porque, né, boa parte da torcida do Grêmio vai cobrar título, e é o ano que, para o Alberto Guerra, que é presidente, tem que ser o ano do título. Por quê? Porque é um triênio, né? 2023 foi um case de marketing, né, com Soares e resultado desportivo também, por mais que não houve o título, houve o vice-campeonato brasileiro. Mas 2025 tem eleição, e se ele quer ser reeleito, ele precisa, né, de um título em 2024, porque senão a concorrência, né, o adversário político vai chegar, tá? Tu teve todos esses acertos, teve os fiascos costumeiros contra o Flamengo e não venceu nada, né? O adversário dele vai dizer, né? Eu sou o presidente que vem para que o Grêmio volte ao caminho dos títulos, né? Tem um cara que, né, para finalizar esse vídeo aqui, que já se estendeu muito, era para mim falar 5 minutos, eu já estou próximo dos 15. Tem um cara que eu não gosto dele, simplesmente porque eu não gosto do Flamengo, que é o Mauro César. E até porque eu acho que quando ele vai falar a respeito do Flamengo, ele se perde, né? Então, quando a gente vai falar, né, do time do coração para outras torcidas, é complicado, né? Quando a gente está falando para nossa torcida, ainda é mais fácil, porque nós estamos, né, no mesmo barco aí, né? O Mauro César falou que o Grêmio foi vice-campeão brasileiro por conta do Renato, mas ele falou isso no sentido negativo, que era para o Grêmio ser campeão, né? Porque a nossa defesa é um desastre, né? Então, assim, há espaço para melhora, né? Eu acho que tanto, né, o Renato Portaluppi, Alberto Guerra, Antônio Brum, Paulo Calef, que não está mais, mas muito mais acertaram do que erraram, né? Aguardamos aí o substituto para o Soares. Mas ano que vem a régua tem que subir, né? O Grêmio de 1983 a 1986 não venceu nada com o Renato Portaluppi no time, claro, né? Depois pós-mundial, tá? Então teve 84, 85, 86 para ganhar. Agora não tenho certeza se ele jogou 86 ou não, mas tem um cara que muita gente aqui não gosta, se chama Paulo Odoni. Paulo Odoni chegou no Grêmio, correu com o Renato daqui, porque sabia que era um atleta que muito mais tirava dinheiro do que entregava títulos. Em 1989, com Paulo Odoni, a gente ganha a Copa do Brasil, a primeira Copa do Brasil, né, contra o Sport. E fora que a gente já era multicampeão, a hegemonia no Rio Grande do Sul voltou, né? De 85 até 90 a gente ganhou, foi hexacampeão gaúcho, né? Alguém salvo engano, aí mais um título, menos um título. Por que eu estou falando isso? Porque em 2000 a gente tinha um cara chamado Ronaldinho Gaúcho, que fez o que fez, mas, né, ele saiu, porque
futuro melhor jogador do mundo, saiu do Grêmio. E aí o que aconteceu? O Grêmio foi lá com um Tite e Marcelinho Paraíba, né? Luiz Mário, e por aí vai, né? Tinga, Anderson Polga, Darley, vários nomes aí, né? Fomos campeões da Copa do Brasil. Então a saída do Soares não significa que não vamos, se já não, com ele não veio título, sem ele não vai vir. Não, não significa isso. É a mesma história quando um time está jogando com 11, um é expulso e joga melhor. Quando acontece de tu perder um cara nesse nível, quem está lá dentro né, vai trabalhar muito mais pressionado. Né? E o Grêmio sem Renato foi campeão da Copa do Brasil, o Grêmio sem Ronaldinho foi campeão da Copa do Brasil. Claro que o Renato foi um campeão do mundo, fez os 2 gols na final, ninguém tira isso. Isso é muito difícil alguém superar o Renato em idolatria dentro do Grêmio, vai demorar muito tempo, nem sei se eu vou estar vivo lá para ver. Mas né, tá feito aí o desafio para o Renato Portaluppi fazer o que ele tem condições de fazer, que é nos dar um título. Né? Eu prefiro ganhar o Campeonato Brasileiro, mas for uma Libertadores, né? Imagina. Único time brasileiro tetracampeão da Libertadores. Né? Aí eu dou valor. Esse foi mais um Backstage Tricolor. Até uma próxima. Obrigado quem acompanhou até aqui.